Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Sportcast, onde o esporte une e a rivalidade faz história. Faz história. Aqui é o teu encontro, nosso encontro com o esporte, o mundo do esporte. Para você que pratica esporte, para você que quer começar a praticar esporte ou saber dos benefícios da prática do esporte para sua saúde, enfim, é aqui o lugar. Aqui é o lugar certo para isso, é o seu guia do esporte. Bom, aqui nós vamos abordar toda essa parte de esporte, seja tênis, vôlei, natação, corrida, academia, tudo que envolve o esporte. E vocês não podem deixar de nos acompanhar aí nas nossas redes sociais. Mas antes vamos nos apresentar. Eu sou o Vitor Brogni. Esse aqui é o meu parceiro Leonardo Meca, mais conhecido por Meca. Muito mais por Meca do que como Leonardo, isso aí. E é um prazer ter vocês aqui conosco, viu, pessoal? Nos acompanhe então nas redes sociais, no YouTube, no nosso canal no YouTube, onde tanto no YouTube quanto no Spotify vai estar os vídeos na íntegra. Você pode nos acompanhar então no sportcast.podcast, que é em todas as redes sociais, seja no YouTube, no Instagram e no TikTok. Não podemos deixar de agradecer nossos primeiros parceiros aqui, né, Léo? Exatamente. Nossos primeiros parceiros aí que estão conosco nessa jornada, iniciando essa jornada. Então nós temos que agradecer aí a Sede Studio. Aqui você quer gravar seu conteúdo, quer gravar seu podcast, é o lugar certo. Aqui é a casa onde você vai encontrar uma estrutura excelente para gravação de podcast e conteúdos. Não podemos esquecer da nossa agência Vogue, agência de marketing, onde vai estar cuidando de todas as nossas redes sociais, vai estar cuidando da parte de postagens lá, de vídeos curtos, enfim, toda a parte de redes sociais e publicidade de redes sociais é com a Vogue. Ouvintes e quem está assistindo nós pelo vídeo também, vamos buscar trazer toda aquela resenha também da dupla Grenal, não podemos esquecer. Essa vai ser difícil. Né? A gente tem que explicar aqui que o nosso Meca é gremista, né? Infelizmente. Segundo o Vitor, eu sou gremista doente, mas eu acho que isso aí não é verdade. Eu acho que ele é um colorado doente e ele falou que eu sou. Pior que não, eu não sou tão fervoroso, mas eu acabei agora tendo que voltar, né? Depois a gente explica um pouco mais sobre isso. Nós vamos falar sobre isso, né? Mas eu sou colorado, graças a Deus, desde criança. E nunca virei a casaca, né? Isso é importante. Isso é importante. Teve duros momentos, mas enfim. Então, Meca, vamos contar aqui pro pessoal como é que vai se dar o nosso trabalho, o que nós vamos trazer, quem nós vamos convidar, enfim, vamos falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Bom, Vitor, mais uma vez, obrigado pelo convite de estar aqui de parceiro desse projeto. Eu que sou eu não vou dizer ex-atleta porque eu não fui atleta profissional. Eu fui uma tentativa de atleta, assim, cara, mas o esporte na minha vida... Quem nunca, né? Exatamente. O esporte sempre esteve presente na minha vida, cara. Eu comecei minha vida no esporte com 7 anos de idade, fazendo escolinha. Depois fui até os 16 tentando ser jogador de futebol. Aí a gente viu que o talento não estava ao meu lado. Mas, como... Você já sabe, né, cara, e vocês ficam falando umas bobagens de vez em quando, fui federado, né, cara? Então, assim, já tive o nome lá na federação. Lá vem ele com essa história. Apesar de não ter sido profissional, e acho que eu fiz uma escolha boa, assim, falando bem a verdade. Mas, cara, e aí a gente foi pensando nesse projeto, que foi ideia tua, né, mas muito legal aqui, que a gente construiu juntos esse podcast, justamente para que a gente tenha como trazer esse propósito, né? A gente tem um propósito muito legal de despertar o esporte aqui, primeiramente no nível regional, para trazer, dar voz para muitos atletas que estão aqui na região, sejam eles profissionais ou amadores. A gente tem uma pulverização muito grande de vários esportes aqui. A gente tem atletas aqui que fizeram ciclo olímpico, a gente tem atletas aqui que são profissionais de fisiculturismo, a gente tem atletas aqui da região que participam de esportes a nível nacional e internacional. Então a gente quer criar essa comunidade ao redor do benefício do esporte, que é justamente trazer uma vida ativa, uma vida mais saudável, e aí a gente vai mergulhar em vários dos esportes aí, como pádel, como crossfit, como musculação, como corrida, futebol, e a gente vai levando isso ao longo do tempo. Lembrando o público, né,
a gente quer trazer essa parte regional, então nós estamos hoje situados em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, né? Até para, de repente, público fora do estado saber, ou fora daqui da cidade saber, né, da onde a gente está falando. Então a gente, quando fala que tem atletas do ciclo olímpico, a gente teve realmente atletas que participaram, né, aí do ciclo olímpico. Nós temos atletas que, inclusive atletas de vôlei que saíram daqui, foram para a seleção brasileira. Nós temos atletas tenistas, né, que Corrida também. Corrida, tenista que jogou excelentes jogos aí, né? Na sua carreira. Então, e a gente, claro, quer também tentar trazer jogador de futebol. Inclusive, nós temos uma gravação, não vamos dar spoiler, mas tem uma gravação aí para os próximos episódios aí. Um jogador famoso do estado. Spoilerzinho bem assim, um dos maiores artilheiros do futebol gaúcho. Olha aí. Um dos pra não saber quem que é. Não saber quem é. Se é a marca, vai saber. Mas, enfim, a gente quer trazer muito essa questão de trazer ex-atletas ou atletas atuais, enfim, sejam eles amadores ou profissionais, né? Do qual a gente pretende realmente trazer não só a história, a trajetória de carreira, transição de carreira, porque tem alguns que são ex-atletas, então tiveram que fazer uma transição, um momento que deixaram de ser atleta e passaram a ser empreendedores, muitas vezes, né? E a grande maioria, na verdade, né? Exatamente. Então, é um rumo que muito esse atleta tomou. E a gente quer trazer também educação, né, Meca? A gente quer trazer a educação em relação aos benefícios realmente da prática de esporte, seja ele musculação, seja qualquer tipo de esporte, uma modalidade que você mais se interessa ou mais curte, né? A gente quer tentar trazer realmente esse momento de educação. Nós vamos trazer também, certamente aqui, escolinhas de vôlei, escolinhas de futebol, para também incentivar você, daqui a pouco, botar o seu filho, né, a praticar um esporte, enfim, tudo que envolva a parte de educação no esporte também a gente pretende trazer para vocês. Lembrando que a gente vai tentar, e a gente tem alguns contatos da gente trazer também ex-jogadores da dupla Grenal, né? Exatamente. Então, é bem interessante, alguns ex-jogadores aí, inclusive, foram campeão do mundo, né? Mas, enfim, mas a gente vai aí, com certeza, trazer muito entretenimento, uma conversa boa, bem descontraída, para justamente trazer um conteúdo de primeira aí para todo o nosso público. Lembrando também que a gente vai trazer as pessoas aqui trazendo um desafio. Exatamente. Esse é o ponto-chave. Esse é o ponto-chave. A gente vai trazer todos que participarem aqui e vão lançar um desafio para o nosso público. Ou pode ser para nós, ou pode ser para o nosso público. Geralmente vai ser para o nosso público porque nós, eu e o nosso amigo Léo Meca, vamos também lançar um desafio. Um desafio bem desafiador, digamos assim, pelo prazo. Pelo prazo é desafiador. Nós estamos aí no final de mês de setembro, indo para outubro. Então nós temos outubro, novembro, dezembro. 3 meses. É afiado, hein? Vai ter 3 meses para um desafio do qual a gente pretende perder os dois juntos 10 quilos. Então assim, gente, para vocês verem o quanto a gente está engajado nesse projeto, é justamente, além de ser o podcast, que é informativo, a gente vai trazer pessoas aqui para ajudar, enfim, como o Vitor já contextualizou, entre atletas e pessoas que trabalham com isso, a gente também vai gerar um entretenimento com isso, por isso dos desafios. Então o desafio nosso, meu e do Vitor, vai ser entrar em forma, literalmente, emagrecer 10 quilos até dezembro juntos. Pode ser que um emagreça 7, outro 3, dos dois 5, enfim, o formato não importa, que nós dois temos que bater 10. No final, esse é o ponto. Esse é o ponto. E os desafios dos nossos convidados vão ser para a audiência. Então, por exemplo, um dos convidados fez um desafio aqui relacionado a futebol, relacionado a corrida, enfim. Você pode repetir ou fazer esse desafio, marcar a gente, marcar o convidado que tiver aqui nas suas redes sociais. E nos contar, mandar vídeo, exatamente. Enfim, né? Justamente para que a gente consiga cada vez mais gerar essa comunidade, esse engajamento. Por mais que a gente está no mundo digital, isso vai ser fundamental, inclusive, para a gente conseguir penetrar vários esportes e conseguir gerar uma comunidade ali ao longo do tempo. A gente, quem sabe, fazer um encontro dos ouvintes para praticar esporte, enfim. Então, essa é uma ideia que vai além do próprio podcast em si, que é essa parte da comunidade, dos desafios, para que todo mundo consiga engajar e, de fato, ter uma vida ativa e um pouco mais saudável, né? Lembrando que esse desafio a gente pretende, inclusive, né, trazer
imagens, temos imagens, né? Vamos trazer imagens aí do desafio, né? De alguns pontos do desafio e vamos trazer através de vídeos, enfim, no Instagram, no TikTok e até mesmo no YouTube, onde a gente vai trazer, por exemplo, a pesagem. Nós temos que fazer essa pesagem, né? Pra saber quantos quilos. Lembrando que, tipo, eu fazia 2 anos que estava totalmente sedentário, 2 anos e meio, mais ou menos, que é a idade do meu filho. Meu filho nasceu, eu simplesmente parei de fazer qualquer tipo de exercício. E com isso, agora eu voltei, né? Até para conseguir acompanhar o ritmo do Piá. Pra levantar ele. Pra levantar ele, já é uma musculação, né? Mas enfim, a gente, para acompanhar o ritmo, tem que realmente, não só para isso, mas para a saúde, né? Pra a importância do esporte na saúde, realmente. Fez com que eu voltasse a fazer academia, tô fazendo musculação, fazendo cardio, enfim, pra gente conseguir baixar o peso e ter uma forma mais saudável. Exatamente, temos que entrar. Eu faço esporte praticamente 5 vezes por semana, assim. Mas nem parece. Pois é, eu ia fazer esse contraponto de que não mas parece. Nem parece. Mas justamente isso, cara, ter a vida ativa não... Aí já dá pra até entrar no papo, assim... Cara, aquela história, só fazer esporte não dá certo, tipo, ajuda a ter uma vida não sedentária, ok, mas tipo, pensando em emagrecimento, talvez o mais importante é a nutrição, né? A alimentação, muito importante. Então, assim, 70-30 aí numa relação, e é onde provavelmente as pessoas mais têm dificuldade. Deduzo eu, né? Não sou especialista na área, nem nada disso, não trabalho na área, só sou um entusiasta do esporte em si. Então, tudo isso vai ser um aprendizado para nós também, além do que a gente já vem fazendo, conseguir engajar nesse desafio aí. Com certeza é um aprendizado para nós. A gente vai, inclusive, não só para nós, mas para trazer para o público, a gente vai trazer, inclusive, nutricionistas, né? Geralmente nutricionistas esportivos, enfim, que lidam com essa parte de esportes, para saber também nos trazer conteúdo a respeito de educar com uma alimentação saudável. Apesar que todos nós um pouco sabemos o que é melhor, o que é saudável, né? Vale muito a questão da disciplina, às vezes a questão da dieta certa para você, né? Porque não adianta também você... vou na internet e vou pegar uma dieta. Cara, isso não funciona. A gente sabe que a dieta ela é muito personalizada, tem que ser personalizada muito em função do teu dia a dia, muito em função da tua rotina, no caso, né? Exato. De trabalho e tudo mais. E aí não adianta simplesmente você ver na internet, vou fazer uma dieta do intermitente lá, né? Da dieta... Cara, assim, o que não... Sei lá... eu já flertei muito com essa história de nutricionista vai e volta. Eu comecei no esporte por causa de uma compulsão alimentar. Isso acho que vale o ponto, assim, porque eu fiz muita terapia para resolver esse problema e tal. E esse é o trabalho correto, tá, gente? O trabalho, a emoção errada vai te levar para fazer o quê? Tu vai querer fazer uma dieta super restritiva durante um mês para perder 10 quilos no mês, ou 8 quilos que seja. A grande maioria das vezes, olhando o caso que eu ouvi e conheço, né, mas está aqui aberto o espaço para especialistas falarem sobre isso, que é o que a gente vai trazer ao longo do tempo, é justamente que tu cai numa dieta da moda, digamos assim, tu vai fazer isso super restritivo por um mês. Vai lá, perdeu 3, 4 quilos, ok. No outro mês vai recuperar, porque é tão restritivo que não encaixa no teu dia a dia, não encaixa no teu metabolismo ali no corpo, enfim. Então, o que acontece? Tu não emagreceu, tu não engordou muito rápido, muito devagar. Tu demorou um tempo para ir engordando, subindo de peso. Sim. Vai demorar lá talvez 6 meses, 1 ano para tu pegar 10, 12, 15 quilos. Olhando assim, né, num exemplo bem prático. É a mesma coisa para emagrecer, praticamente. Exatamente. Tu não vai emagrecer 10 quilos em um mês. E aí isso é a ansiedade. Então a ansiedade vai projetar para fazer coisa errada e tudo mais. Até tem formas, né, mirabolantes que às vezes trazem na internet, mas nem sempre é a ideal para você ou nem sempre é a mais saudável. Né? Não é sustentável isso ao longo do tempo. Esse é o maior ponto, assim. A perda de peso muito rápida, ela acaba não sendo sustentável, né? Porque você, de novo, a mesma coisa como a prática de esporte, né? Até esses tempos a gente tinha comentado. Às vezes as pessoas dizem muito, você tem que se identificar com o esporte para que aí você tenha habitualidade, goste de fazer aquilo. Cara, eu sou e conheço gente que faz academia e não morre de amores. Pelo contrário, a gente vai às vezes na força do ódio, como se diz, né? Mas sim, tem que fazer, porque é importante
ter a disciplina, principalmente, né? Sim. Quantas vezes o cara tá na academia lá, cara, hoje eu tô podre, tô cansado, né? Mesmo que às vezes quem faz de manhã cedo, às vezes acorda cansado, a noite não foi legal, enfim. E aí, às vezes tu vai na força do ódio já na academia, aí chega lá, putz, não tá pesado o treino, né? Vou fazer meia boca. Não, cara, vai lá e faz pra realmente, já que tu tá lá, faça, né? Sim. E tenha a disciplina de ir fazer no mínimo 3, 4 vezes por semana, porque isso vai trazer resultados benéficos, não em termos só de forma física, como saúde também, né? Só colaborando nesse ponto, assim, Vitor, pra quem não sabe, eu e o Vitor, a gente tem uma amizade longa já, de 6 anos aí praticamente, a gente teve outros negócios junto, e na época que eu mais emagreci, cara, esse é o ponto bem importante, assim, que é o autoconhecimento, enquanto tu tá aprendendo a fazer esporte, dieta, vai fazer eventualmente uma terapia pra ajudar nisso e tal, porque esse autoconhecimento é determinante. Uma coisa que eu aprendi é que isso vai ter relações lá com o livro Poder do Hábito, como os hábitos se formam e tal. Eu, por exemplo, eu tenho um engajamento muito maior na dieta quando eu faço treino de manhã cedo, tipo entre 6 da manhã e 8 e meia da manhã. Porque na minha cabeça talvez já venha aquele assim, poxa, mas tu já acordou cedo, já se sacrificou, daí vai errar na dieta, não vai servir pra nada. Então agora, aproveitando o gancho, eu voltei a treinar, faz uns 15 dias eu voltei a treinar cross de manhã cedo, na primeira turma das 6 e meia da manhã. E, cara, é impressionante como isso funciona bem pros meus outros, pro trabalho, pra dieta, enfim. Tu vai cada vez mais se conhecendo nessa jornada. Assim como tem gente que não consegue, literalmente, acordar bem antes das 9 da manhã. Então não adianta querer treinar às 6. Aí talvez encaixe um treino às 6 da tarde, às 8 da noite ali, 10 da noite, que seja. Por isso que é um processo de autoconhecimento. Tu vai treinar uma hora dá certo, aí não dá. Tu treina no meio da manhã, que é o horário que encaixa na tua rotina e tá tudo certo. O ponto é aonde funciona. O maior trabalho é, usando o termo da engenharia aí, que é a parte que eu sou formado e tal, é ir aparando as arestas, é tu fazer um processo de melhoria contínua. Melhorei aqui, e aí tu vai se entendendo e vendo como funciona melhor. É importante isso de encaixar realmente na tua rotina. Eu, pra mim, por exemplo, sair do trabalho, né, do dia de trabalho, né, e depois ir pra academia, cara, aí sim que teria que ser o extremo da disciplina, porque o cara cansado do dia a dia, né, da correria, fim do dia a dia, depois ele tem que parar. Eu admiro quem consegue pegar e sair e fazer isso, sabe? Porque eu já... E não sou um cara que sou... Tipo, acordo cedo todo dia em função de trabalho, de escolinha do nenê e tudo mais. Então, 6 e pouco eu tô de pé. Mas não sou um cara que gosto de acordar cedo. Sou um cara que sou mais, tipo, às vezes eu preferia dormir até mais tarde. Dormir até mais tarde, não. Ficar acordado até mais tarde, às vezes trabalhando em casa mesmo. E acordar um pouco mais tarde, né? E o mais tarde que eu digo, assim, 8 e meia, máximo, né? Mas óbvio que a trabalho nunca foi possível, né? Sim. Do que você acordar cedão. Eu acordo cedão por causa de rotina e por causa do filho também, que além de dormir cedo, acorda cedo, chega 9 e pouco, o cara tá morto, né? Então, não é uma prática assim que funciona pra mim depois do expediente. Tem que ser realmente antes de eu começar a trabalhar, porque aí já dá, inclusive, vigor pra tu seguir o dia, né? Exatamente, até tava brincando antes de nós entrar no ar aqui, né, sobre o fato de sair de manhã cedo e voltar de noite, assim, encaixar tudo numa jornada só. Cara, isso é comum, assim, eu saio de casa de manhã cedo, agora treinando bem cedo ainda volto para casa para depois trabalhar. Sim. Mas quando eu treinava, por exemplo, às 5 da tarde ali, cara, eu botava no carro tudo. Eu ia com 2 mochilas, dieta, marmita e tal. Aí saía do escritório, ia treinar, treinava, e daí vinha para casa ali 7h30, 8 horas da noite para arredondar a rotina e daí ir dormir. Show de bola. E dupla Grenal. Nós vamos falar também de dupla Grenal, além de ter a possibilidade de a gente trazer, né, como eu comentei aí, esses jogadores da dupla Grenal, a gente também tem essa resenha, né, que a gente não é, como eu falei, não somos extremamente fervoroso de ir em estádio toda vez, né, e tudo mais, mas não adianta, né, Grêmio e Inter é uma discussão que sempre entra na pauta, né. Eu queria ter dinheiro e tempo para ir muito em estádio. Não, com certeza, tempo e dinheiro, principalmente tempo para ir é imprescindível, não, e né. conhecer outros estádios também fora daqui, cara. Claro. Tive uma experiência, fui no Maracanã 2 vezes já,
queria ir pra um... Pô, imagina que massa ver um jogo na Bombonera ou lá no Monumental, lá no River. Então, enfim, vamos falar da dupla Grenal, porque a dupla Grenal é o seguinte, eu te falei uns 20 dias atrás, fora do ar, que eu não queria ver o Inter encaixado com o Roger, né? Pois é. E infelizmente eu tô vendo. Eu acho que tá vendo, né? E, cara, triste. Pro gremista é triste, porque eu sabia que ia dar bom. Tu sabe que eu tinha... eu era não contra o Roger, eu só tinha a dúvida que todos tínhamos, né? Em relação ao trabalho dele. Ou ele ia conseguir fazer um baita trabalho, né? Que ele vinha fazendo, inclusive, já no Juventude, né? Ou ele ia se queimar muito com todos que é torcida, né? Com a do Juventude já se queimou por ter saído, não ter abandonado. Com a do Grêmio se queimou por estar indo treinar o arquirrival. E com a do Inter ia se queimar porque, no mínimo, os colorados iam pensar, o cara é gremista, óbvio que ele ia fazer sabotagem, né? Conspiração e tal. Mas claro que a escolha dele da saída do Juventude foi muito pensando na carreira dele, então Claro, ele não ia se queimar, ele ia fazer de tudo para dar certo, né? Eu vejo que, taticamente, a gente vê que é mão dele mesmo. Taticamente, o Inter melhorou muito da água pro vinho. Eu confesso que é métodos de trabalho, mas eu não gostava do trabalho do Cudê. Nunca fui a favor, nem desde a primeira vez. Desde a primeira vez que ele veio, eu não gostei do trabalho dele. Quando trouxeram de volta, então, enfim. Cara, eu vou até fazer um contraponto aqui. Eu acho que ele treina bem, na mesma vibe, Roger, só que ele se afunda com ele mesmo. Ele lê o jogo errado. Ele treina um cara bem assim, pô, taticamente até a ideia de jogo não é muito diferente. O próprio Roger viu uma coletiva esses dias de um dos jogos do Inter pós-jogo, e ele fala que ele pegou uma base inicial de pressão alta e tal. Só que, cara, ele se afundava, assim, às vezes o time tava ganhando, daí ele tirava o atacante, metia um volante e dava 2 gols. E recuava. Tipo, ou quando não precisava, às vezes ele tava ganhando o jogo, daí ele tirava, botava um atacante a mais. Recuava o time. Ou abria, né? Ou abria, exato. Sem necessidade, e lá, pum, tomava gol. Aí que tá. E além disso, fora a falta de querer usar peças que nem ali. Peças novas, né? Teimoso, né? Exato, muito cabeça dura nesse sentido. Mas, enfim. Mas o Grêmio não é muito diferente, não. Não. Aí, nós já vamos entrar nesse assunto aí. E aí, cara, o Roger, além de estar fazendo um bom trabalho tático, não podemos negar que tem raça ali depois que o D'Alessandro entrou, né? O D'Alessandro entrou no vestiário, né? Justamente para dar a raça que ele sempre teve. E aí tu vê pelos bastidores, ele que dá a palestra final ali, junto com o Roger, enfim, mas... Eu achei que a presidência atual do Inter ia se afundar. Tipo, eu achei que ela ia se afundar. Sim. Porque se ela cai numa pressão ali no momento que o Roger tava instável, cai numa pressão assim, vamos demitir o Roger, ali não tinha mais tempo de voltar. Cedo, né? Mas é que aí que tá, cara. Às vezes no Brasileirão Na ali, pressão. principalmente, tu tem 5, 6, 7 jogos que tu faz um horizonte ruim, que é o que o Roger aconteceu. Acho que, se não me engano, ele fez 8 jogos mais ou menos e a partir dali ele engrenou. Sim. Esse horizonte pode ser determinante para o time afundar. E aí, o que aconteceu? O Inter bancou ele. E aí veio o D'Alessandro veio muito mais com aquela peixe institucional, assim, tipo, vou defender o grupo, vou para dentro dos caras. E, cara, quando tu une o comportamental, digamos assim, de um D'Alessandro, que é um líder, que é um cara infernal, assim, do ponto de vista da dedicação, da raça, e um cara muito bom taticamente, tecnicamente, que é o Roger... Cara, a receita é de sucesso, assim. E outro ponto que a gente acabou não falando ainda, mas que é determinante no futebol de hoje, que é preparo físico, né, cara? Eu queria dizer também, eu ia falar na sequência. Essa questão do D'Alessandro comportamental, realmente, imagina só pros caras que estão lá dentro do vestiário, sendo liderado por um cara que é multicampeão dentro do Inter, vem com essa raça da liderança e tudo mais, os caras vão baixar a cabeça e vão dar o sangue pra isso, né? No mínimo, ser elogiado pelo D'Alessandro, né? Sim. Então, eu vejo que isso realmente foi uma estratégia muito acertada, né? De trazer ele. E, graças a Deus, ele aceitou, né? Porque nós estávamos precisando. E fora o Paulo Paixão, né, cara? Não tem. Pra mim, é o melhor preparador físico do Brasil, se não mais longe, porque... Cara, até hoje eu digo, cara, 2006, o título mundial do Inter, Libertadores e Mundial,
principalmente o Mundial, foi metade preparo físico. Preparo físico corrida, do Paulo Paixão e da equipe dele, cara. É impressionante, cara. Onde o cara passa, o time muda, cara, assim. E isso é tão verdade que eu faço o horizonte e olho pro lado do Grêmio. Eu tava já evoluindo o papo, assim. Cara, tu olha a velocidade do time do Grêmio agora nos últimos 3 meses. Tudo bem. Vamos fazer a vírgula aqui da enchente, aquela coisa toda. Claro. Tudo certo. Mas, cara, tu assiste a velocidade do jogo do Botafogo. Sim. E tu vê o Grêmio, parece que é 2 esportes diferentes. Cara, é uma intensidade absurda, assim, absurda. Tudo bem que tem lá o negócio da SAF, dinheiro, investimento, tudo certo. Só que, cara, preparo físico não tem muito o que inventar, assim. Tu sabe que não tem muito o que inventar, é preparar o cara. Mas havia relatos no Inter, havia relatos de bastidores de que o Kudê era muito exigente com o preparo físico, mas exigente no sentido de, tipo assim, forçava tanto que diz que tinha jogador que saía vomitando, já, sabe, mal e tal. Mas eu não sei se era o formato errado, enfim, eu não sei, porque o Inter não demonstrava ter preparo físico. Muitas vezes, pelo contrário, muitas vezes em alguns jogos parecia cansado, parecia um time que não corria, que só caminhava, e aí não sei se era, em vez de preparo, acabava sendo um desgaste físico, né? Sim. Mais toda a rotina de jogos, né? E cumprir tabela, enfim, querendo ou não, o Kudê pegou campeonatos paralelos, né? Pegou junto ali, enfim, né? Não teve sucesso nenhum, infelizmente, né? Mas a gente vê que, cara, o preparo físico que o Paulo Paixão tem o cara prepara os caras a ponto de se tornar uns velocistas, né? E esse é um outro ponto. A gente ouve reclamações de todos os times relacionados a calendário, né? Sim, Então, esse é um outro detalhe, assim, às vezes a preparação física é dar folga pro cara. Isso também vai ser uma variável. Pra dar preparo não adianta. Descanso pros músculos, né? Porque tem ali, óbvio, a gente vai ouvir especialistas aqui, mas quando a gente faz musculação, por exemplo, cara, é 48 horas pra recuperar. 48 a 72, assim, se fizer a musculação bem feita. Um atleta faz uma musculação não com foco, talvez, em ganhar tanta massa, mas principalmente ficar resistente, ficar forte. Sim. Aí, cara, tu imagina, o cara treina musculação talvez numa segunda-feira, pós-jogo, já tá meio balhado, meio debilitado, e treina musculação, treina campo. Fora alguma lesão, né? Quarta lesão. Então também é bem complicado. Um trabalho complexo, mas assim, faz muita diferença, cara. Faz muito. É determinante hoje. Tipo assim, hoje no futebol você vai olhar a questão... O Renato até falou disso na última entrevista, quando estavam questionando ele sobre a época e tal. Ele falou que, cara, na minha época é o seguinte, na minha época era pouco dinheiro, muito talento e qualidade. Hoje o futebol não é assim. Hoje é muito dinheiro no futebol, é muito preparo físico e muita tática. No final, hoje, cara, que tu vê os times que mais jogam bem futebol são os times que jogam num bloco de 30 metros, assim. O time inteiro balança pra cima e pra trás, pra frente. E quando surge o talento, vai pra fora, não adianta. Cara, daí tu tem um cara que é tipo um Alan Patrick, é um 10, assim, fenomenal, que é tipo um cara que destoa pra caramba. E aí ele destoa quebrando linhas, aquela coisa toda. Mas já que tu falou da última entrevista do Renato, né? A última entrevista dele... Cara, assim, eu acho que ainda existe quem defenda, e me surpreende, né? Quem defenda, mas, cara, o Renato tem uma soberba... cara... impressionante, né? Eu acho que, assim, ele... O que é que eu posso te dizer? Eu consigo separar o Renato ídolo do Renato treinador. Não, isso é óbvio. Mas é que não é óbvio. Tem gente que não consegue separar. Tem que ser óbvio. Tu tem que saber olhar o Renato pelas essas duas vertentes. Porque toda a vertente Renato ídolo aparece quando o time tá mal. O Renato estátua aparece quando o time não tá jogando bem, que daí ele começa a bater na imprensa, ele começa a falar que ele tem 70 milhões de títulos, que nem ele falou nessa entrevista, que se a torcida não quiser, ele leva embora, ele sai, e quando ele sair, ele vai pegar uma mala, botar todas as taças, todas as faixas e ir embora. Cara, essa história, ela é real, ela existe, mas ela tá no passado, e é do Renato pode ser confundida, exato. O Renato, treinador de hoje, e hoje eu digo assim, cara, sinceramente, assim, de 21 pra cá, até teve uns lances bons em 21, tirando 2022 que nós tínhamos um diferencial ali inexplicável, que era o Suárez, que cara, que daí assim, aí tu percebe, o Suárez entre gols e
e assistência em 46 participações em gols ano passado, cara. Imagina. No ano inteiro. Tipo, era absurdo. Passado, né? 23. É, isso aí. Então, assim, quando tu tem esse cara, beleza. Tipo, o time sobe porque ele puxa a média muito pra cima. Só que a média do time, imagina, quem passava a bola pro Soares era o Galdino. Tipo, é uma disparidade absurda. Agora, indo pro lado do Renato e terminando o assunto, é o seguinte, cara. Tá numa situação atual que o time do Grêmio, ou ele tá mal preparado fisicamente, ou ele tá cansado. Que eu acho que nos últimos 2-3 semanas não é, porque o time tá jogando uma vez por semana só. Parte 2, eu acho que o time tá mal treinado. Por quê? Porque o Grêmio depende sempre de uma individualidade. O Monsalve driblar, o Soares driblar, o Soteldo driblar, o Edenilson dar um cruzamento na cabeça do Diego Costa. E principalmente, cara, o que aparece é que os caras estão fora de forma. É. O João Pedro tá meio gordinho, o Reinaldo tá meio gordinho, o Diego Costa não tá conseguindo correr direito. Pois é. Cara, então assim, é um conjunto de coisas que faz o time descer. É. E o Grêmio, assim, o Grêmio tem uma... Atualmente, assim, nos últimos anos, o Renato, ele não é só o treinador. Ele é o D'Alessandro, ele é o diretor de esportes. Ele tem várias funções ali. E a própria diretoria usa isso, né, cara? Porque tipo, usa isso pra quê? Pra conseguir uma eleição, pra conseguir moral com a torcida, enfim. O problema é que o Renato ele se baseia muito, e aqueles torcedores que defendem ele como ídolo do Grêmio quando jogador e ídolo como treinador quando ganhou uma série de títulos também, né? Mas era outros elencos, era outro, né? Agora, ele largar aquilo ali pra imprensa de que, eu sou bom, então bota o Guardiola aqui, e ele quase que ele falou assim, bota o Guardiola, mas com esse mesmo time que eu tô. Cara, ali ele praticamente disse que o time tem problema, sabe? Ele disse, eu tenho um time que não tem peças, ou eu tenho um time que tá com algum problema. E aí ele, não, é um time muito bom, mas... E eu concordo que sim, cara. Tipo, eu concordo que tenha que melhorar a média ali. Principalmente, eu acho que o Grêmio errou nos últimos 2 anos em não ter um cara... E todo mundo sabe disso, porque o Grêmio toma muito gol. Toma um cara que é quem? Tipo o Fernando do Inter, o primeiro volante clássico ali. Destruidor pra marcar. É um cara que não aparece muito. É uma peça de qualquer time, isso. Não um Fernando do Inter, mas qualquer time. É um cara que ele não aparece muito, mas ele faz um estrago ali no meio, né, meu? É impressionante. Quando eu jogava, nós chamava isso do carregador de piano, né? Alguém tem que carregar o piano da marcação. Ele leva o time... Enfim, cara, o que eu acho que vai acontecer com o Grêmio é o seguinte. O Renato vai ficar até o final do ano. Tem, claro. Mas, assim, pelo amor de Deus, que não caia. Só que o medo é, se o jogador começar a largar a mão dele, velho, não vai ter o que fazer. Entendeu? Tipo, eu acho que ele não fica pro ano que vem. A não ser que for por um processo político, porque ano que vem é eleição no Grêmio. E aí sabe como é que é a eleição, né? Mas, cara, falando de futebol... Muita coisa pode acontecer. Tamo mal. Bom... Trazer, então, foi mais para trazer um pouco da resenha do que a gente vai falar. A gente vai falar muito de momentos da dupla Grenal, não vamos falar especificamente de rodadas, enfim, porque como nossos episódios são gravados, a gente vai acabar falando de momentos de forma geral, né? Então a gente vai ter nosso episódio toda quarta-feira, uma vez por semana, você vai poder acompanhar no YouTube, no Spotify. Lembrando para você nos seguir nas nossas redes sociais lá e nos acompanhar sempre no @sportcast.podcast em todas as redes sociais, e você vai ter esse conteúdo no YouTube e no Spotify. Vitor, vamos falar... Tem um recado para os nossos possíveis interessados aí, parceiros comerciais. Isso aí que nós vamos comentar agora. Você que quer trazer a sua marca, né? Você que tem uma empresa do nicho de esporte, né? Ou vende material esportivo, ou é do nicho de esporte, e que não seja também a empresa que quer realmente colar a marca, que acha interessante colar a marca conosco. Nós temos vaga aqui, né? Temos vaga, é boa. Nossa produção bota na câmera central aí para mostrar que nós temos aqui a nosso patrocinador Vogue, né? A nossa agência, infinitas possibilidades de comunicação. Nós temos a Sede Studio, que nos fornece a estrutura aqui do estúdio para nós estar gravando aí, você poder gravar seu podcast. E temos disponibilidade, né, de cotas, onde você pode estar colando sua marca. Nós vamos estar falando da sua marca, nós vamos estar com a marca rodando aqui na nossa TV, e ao mesmo tempo nós vamos estar trazendo toda a visibilidade que o podcast vai trazer, com os convidados que nós vamos trazer,
obviamente, nos cortes, que a gente vai fazer muito recorte, né? Falando de alguns momentos dos nossos convidados e nosso. Então, vai estar sempre a marca da empresa rodando. Uma pergunta, né, que sempre aparece assim, nas nossas reuniões de apresentação do podcast e tal, é por que uma marca deve investir num podcast como mídia, né? Essa resposta tem várias partes, mas começando por estatística, né, que dados sempre são bons embasadores de tomadas de decisão. Cara, no Brasil, segundo o Ibope, nós temos 39% da população brasileira que escuta todas as semanas pelo menos um podcast. 39% da população brasileira dá em torno de 70, 80 milhões de pessoas. O Brasil tem 200, 210 milhões de pessoas aí, aproximadamente isso, não me lembro exatamente o censo. Mas você já parou para pensar o tamanho do universo de público que tem aqui? Exato. Além disso, dentro desses 29%, 24% reconhecem que compram produtos e serviços por influência de podcast, ou seja, conheceu uma marca, foi lá fazer uma aula experimental, conheceu um produto, foi lá, fez uma compra, pegou um cupom de desconto, enfim. Além disso, o Brasil já é o terceiro no ranking global de consumo de podcasts, então esse dado ainda é de 2022, né, tem que ver a pesquisa do Ibope que vai sair agora. Mas já é um indicativo de que o Brasil está muito aderente a essa nova mídia, né, que é via podcast. E para a sua marca, para o teu negócio, por mais que você não enxergue esse potencial inicialmente, é só quando você entrar e ver o poder dessa comunidade, da audiência que o teu negócio pode ter por estar do lado dessas comunidades de conteúdo. Falando rapidamente, isso se chama economia da atenção, né, economia do conteúdo. E, cara, é uma tendência gigantesca no mundo, no Brasil já é, tanto que temos no Brasil 20 milhões de produtores de conteúdo e 7 milhões de produtores de conteúdo já monetizam de alguma forma. Então, qual que é a lógica? A lógica é você investe um valor num podcast, numa mídia que é diferente de investir em tráfego pago, por exemplo, entre outras coisas, é um trabalho muito mais educacional, de médio e longo prazo, aonde o público vai sendo educado aqui no topo, depois ele vai descendo até que ele compra um produto influenciado pelo que a gente vai fazer aqui no podcast. Isso aí. Então, a gente sabe que aí o pessoal que está assistindo, por exemplo, está no mínimo assistindo 40 minutos, 1 hora de um episódio. Quando você tem realmente um anúncio da sua empresa integrado ao assunto, integrado aqui, como a gente vai procurar, né, sempre anunciar, as pessoas tendem a prestar muito mais atenção no anúncio do que simplesmente um anúncio em outro tipo de mídia, né? Então ela já está integrada, já está prestando atenção, então é bem interessante nesse sentido. Quer colar sua marca? Entre em contato pelo Instagram ali, vai ter o nosso contato, onde você pode estar trazendo a sua marca aqui com a gente. Bom, vamos se encerrando, vamos nos encerrando aqui o nosso finalmente. Vamos falar novamente então de quem hoje está nos patrocinando, quem está aqui conosco, né? Quem está nos auxiliando aí e dá esse start nesse projeto. Então nós temos aqui a Sede Studio. Você quer fazer conteúdo, gravar podcast, é o local certo para isso, é a casa certa para isso. Então hoje nós estamos utilizando aqui como nossa casa, nosso estúdio, nossa estrutura. A Sede Studio fica na Independência, número 800, sala 2, aqui em Passo Fundo. E você pode gravar qualquer tipo de conteúdo em podcast. Não podemos esquecer também da nossa parceira aqui, Vogue, que vai estar cuidando da nossa mídia, das nossas redes sociais, vai estar cuidando das nossas postagens. Eles fazem todo tipo de marketing, inclusive a sua logo, eles desenvolvem logo, marcas, desenvolvem identidade visual da sua empresa, fazem site, tem equipe para tráfego de pago. Tem... É interessante também o suporte que eles dão. Assim, muito suporte, né? Bem suportado, estão sempre ali tirando dúvida, dando sugestões, isso também importa bastante. Exatamente. Eles têm, fazem rótulos, né? Daqui a pouco tem um rótulo lá que você conhece aí, que daqui a pouco você nem sabe, mas é eles que fazem muito rótulos para produtos. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, folder, desde das mídias mais tradicionais, eles têm acesso e fazem para você. Então, você pode acompanhar eles no @agenciavogue. Infinitas possibilidades de comunicação. Então tá, pessoal, era isso. A gente gostaria realmente de agradecer muito para quem assistiu até aqui esse nosso episódio piloto, para que vocês entendam como é que vai ser a dinâmica, e logo mais vai sair episódio aí com convidados, onde a gente vai trazer aí muita educação e muito entretenimento para vocês. Obrigadão. Feito, galera. Muito Valeu. obrigado. Prazerzaço e abraço. Fiquem com a gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.